Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Antes mesmo de começar oficialmente esse episódio, eu vou pedir para você que está nos assistindo ou que está nos escutando para que se inscrevam nesse canal, tá? Estamos com um número alto de pessoas que visualizam, mas que não estão se inscrevendo. Você se inscrevendo, você faz que com essa mensagem chegue a mais e mais pessoas, tá? Sejam muito bem-vindos oficialmente ao Empúria Talk Show, o programa de entrevistas oficial da Empreendedora Brava. E para o nosso bate-papo de hoje, trouxemos essas duas mulheres que, com seus serviços e com seu trabalho, servem demais à nossa sociedade. Vou apresentar cada uma delas. De um lado, ela que é biomédica esteta, empreendedora e proprietária do Instituto Verônica Deolindo. Isso, ela própria, doutora Verônica Deolindo. Olá, boa tarde para todos, tudo bem? Olha, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vamos conversar aqui bastante sobre sua trajetória. Tenho várias dúvidas aqui para tirar. E agora vamos apresentar nossa outra convidada muito especial. Do outro lado, ela que descobri há pouco tempo, fonoaudióloga, terapeuta e mentora, Bruna Arantes. Bruna, muito obrigado por estar aqui, por aceitar esse convite e também por aceitar compartilhar a sua trajetória e com toda certeza com esse assunto, com esse papo aqui bem descontraído, bem informal, contribuir para a vida dessas pessoas que estão nos assistindo ou escutando. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Olha, e já vou começar aqui com uma pergunta que eu já tinha interesse de perguntar para vocês desde o primeiro contato. E como sempre, a galera, pô, Rossini, olha, me adianta aí do que nós vamos conversar, o que você vai perguntar e tudo mais. E eu já queria. Então eu já falo para você que está nos assistindo, essa conversa aqui, ela não tem um roteiro passado para elas, só eu mesmo que tenho acesso a isso. E eu também não pergunto antes, tá, essas coisas, porque eu acredito que fica muito mais natural e muito mais sincero sendo perguntado aqui na hora, sem muito tempo para vocês calcularem o que vocês vão falar. Vamos começar com a Bruna. Quero começar essa pergunta com a Bruna. E é o seguinte, acredito que todo mundo que se forma ou que estuda ou que quer empreender, existe algum motivo. E eu queria saber de vocês duas, começando por você, qual o motivo de você empreender na área que você empreende hoje? Qual o motivo que te fez estudar, se qualificar e continuar se qualificando para você atuar na área que você atua hoje? Rossini, o maior motivo é ser útil. É sentir que o meu trabalho, de fato, transforma a vida das pessoas para melhor, assim. Então, é entender, por exemplo, hoje a minha maior área de atuação é a psicologia. Então, eu estudo, eu organizo todo o meu trabalho focado em oferecer o melhor trabalho de psicologia possível. E isso vem de entender o quanto a psicologia tem um impacto muito importante na vida das pessoas. A gente está falando de prevenir suicídio, a gente está falando de lidar com pessoas, às vezes, em situação de divórcio, né? Termina ou não termina esse relacionamento. A gente está falando em pessoas em situação de depressão, em crises de pânico, né? Sintomas, assim, bem importantes de ansiedade, que acabam atrapalhando a vida da pessoa de uma forma muito significativa. Entender que o meu trabalho, de alguma forma, traz qualidade de vida para essa pessoa, né? O desejo de voltar a viver, para mim isso é o mais importante, é o que me traz energia e vontade, né? De lidar com todos os desafios que toda profissão tem para fazer isso pelas pessoas, assim. E você conseguiu vislumbrar, não sei se é a palavra correta, mas você conseguiu antecipar isso lá quando você começou a estudar? Que você trabalharia muito claramente nessa área, com essas pessoas? A psicologia, para mim, chegou com as pessoas me chamando de psicóloga antes de eu ter a formação. Às vezes acontece isso, né? Eu acho que uma boa forma da gente entender aquilo onde é o nosso papel no mundo é quando as pessoas começam a nos pedir ajuda sobre algo. Então você começa a perceber, nossa, as pessoas me veem assim, né? Então, como psicólogo, antes de eu decidir fazer a formação. Então, a psicologia, para mim, eu relutei um pouco para fazer, porque eu já tinha vindo de uma primeira formação, né, como fonoaudióloga, e aí foram muitos anos dedicados a uma faculdade, né, a USP é uma faculdade de muito respeito, mas também de muita dedicação. Sim. Foi uma faculdade de integral, então eu passava o dia na faculdade. Então, eu demorei um tempo para querer fazer uma segunda graduação. E eu tentei ir para psicologia comendo pelas beiradas. Né? Então vou fazer um curso aqui, e aí esse curso foi muito importante, mas acho que uma das coisas que mais me fez
ir para psicologia foi atendendo como fonoaudióloga professores, que eu atendia alguns professores da rede pública de Fortaleza na época, que eu morava em Fortaleza, e eu via esses professores, por exemplo, quando eles melhoravam por meio do meu tratamento fonoaudiológico, eles começavam a ter crise de ansiedade. E eu falei, mas você está bem, né, fisiologicamente, olha aqui o exame antes e depois, e você melhorou. E esses professores chegavam e confidenciavam para mim, Bruno, eu não quero voltar para o meu ambiente de trabalho. Na verdade, eu não estou bem. Exato. Eu sei que eu não estou bem. O Exatamente. exame está dizendo que eu estou bem, mas a minha cabeça está falando o contrário. Então agora eu estou habilitado em relação à minha voz para voltar a trabalhar, mas eu não estou bem emocionalmente para voltar para esse ambiente. E aí isso me deu uma nova percepção sobre o sofrimento humano, que me fez querer então fazer essa transição de carreira. Mas como eu falei, eu demorei um tempo para tomar essa decisão, porque eu sabia que o processo para me tornar uma psicóloga ia ser difícil. Mais 5 anos de uma graduação, e eu não estava, assim, naquele momento muito disposta, e aí eu tentei ir para algumas outras coisas. Então eu fui falar, vou fazer uma formação de coaching para entender como que é, e graças a Deus a formação que eu escolhi com coaching já tinha muito base na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental. E aí quando eu entrei em contato com essas referências bibliográficas ali da formação de coaching, que eu me apaixonei pela formação, assim, sabe, de sair dali com os olhos brilhando e falando, cara, é isso que eu quero. Encontrei meu lugar, Sim. É isso. E aí eu falei, tem mais. E aí a psicologia que podia me oferecer esse mais, né? Porque ali atendendo como coach, fazendo as mentorias e tal, eu percebi que às vezes chegava um ponto de que a pessoa chegava para mim com um objetivo. E a gente alcançava aquele objetivo. Mas ela percebia que aquele objetivo inicial que ela queria não era exatamente. Então, que eu precisava, antes de ajudá-la a entender, estabelecer aquele objetivo, investigar um pouco melhor com ela. Porque, por exemplo, eu queria passar no concurso público. Já chegaram algumas pessoas querendo esse objetivo. E aí a pessoa estudava, passava e não estava feliz com aquele resultado, com aquela forma de trabalho. Ou seja, o trabalho como coaching funcionou porque você fez com que ela tenha performance para chegar naquele resultado. Mas após ela chegar naquele resultado, fica o vazio, bem vazio. E hoje a psicologia me dá mais recursos para ajudar essa pessoa a compreender ainda de uma forma mais profunda o que ela de fato quer para ela, qual que é também outras questões de personalidade ou outras questões ainda mais profundas que vão fazer com que ela sustente um pouco melhor essa escolha. Claro que tudo são tentativas, é a experiência que vai trazer para a pessoa, às vezes a maior convicção sobre o que ela quer, o que ela não quer, e essa experiência ela é necessária. Mas hoje eu tenho mais recursos para ajudar essa pessoa a se conhecer de uma forma muito mais profunda, para que até esses objetivos e essas metas estejam mais alinhadas a uma necessidade real dela, assim. Sim, é muito bom e faz muito sentido com até a minha opção, né, um desejo que eu tenho, que eu havia conversado com você um pouquinho antes aqui na mesa, sobre esse trabalho, porque a psicologia é algo muito mais complexo, é algo muito mais profundo que a maioria das pessoas não entendem. Agora eu queria saber da doutora, que também trabalha, né, em vertentes diferentes, mas também trabalha diretamente com autoestima, diretamente com autocuidado, com esse processo. O que te motivou a empreender nessa área? Então, na verdade, quando eu iniciei, eu ainda era uma menina, né? 12 anos, quando eu comecei a trabalhar como manicure. No primeiro momento, eu gostava da área da beleza, já via, já admirava, mas o que me fez iniciar mesmo foi a necessidade de ter um dinheiro para comprar as minhas coisas. E então, naquele momento... Para ter a sua independência. Minha independência. Então, com 12 anos, eu comecei ali a fazer unha, como manicure. E aí, isso é aquilo, é dom também, né? 12 que a gente anos. tem 12 anos. Eu não tinha curso, não tinha nada. Eu fazia da minha mãe, fazia a minha. E aí, eu fui começando a fazer dos clientes, né? Na época, eu ganhava R$2 por unha. Mas iniciei R$2, porque era o início, era mais curiosidade mesmo, e foi dando muito certo quando eu me tornei a manicure do meu bairro, que é um bairro... Olha, perdão, vou até te interromper nessa parte, porque faz muito sentido com o que ela começou. Começa por um objetivo, né? Mas às vezes as pessoas acabam te
falando mais até do que você mesmo acredita. Exatamente. Então as pessoas começaram a te puxar, né? Com relação ao que você falou da sua carreira também, da sua transição, que as pessoas começaram a te puxar. Mas aí você começou no seu bairro, perdão, me chamou a atenção isso. Então, comecei ali no meu bairro, que é um bairro pequeno, mas me tornei a manicure do bairro. E aí, depois disso, eu já comecei a cortar um cabelo, a fazer sobrancelhas, ainda sem o curso profissionalizante. Era mesmo por dom e gostar. Eu gostava também daquilo. Admirava quando fazia uma unha que ficava muito bonita, quando cortava um cabelo que transformava. E então, desde então, eu me apaixonei pela área da beleza. Era bom demais quando as pessoas elogiam o seu trabalho, quando você vê que o que você está fazendo realmente está fazendo diferença, né? Quando você começa a ser procurada cada vez mais por aquilo que você está fazendo. Então, foi quando eu tinha já interesse de fazer curso de cabeleireiro para me tornar cabeleireira a princípio, né? Você pode abrir o bairro que era? Jacarandá, Marataízes, Espírito Santo. Marataízes. Caramba, eu tenho um amigo em Marataízes. É. Um abraço pra Juliana. Olha, depois eu vou mandar esse episódio pra Juliana assistir. Tem alguns amigos em Marataízes. Sim. Poxa, muito legal. Jacarandá, muito bem. Isso. Aí, quando eu fiquei viúva, em 2008, eu vim para o Rio de Janeiro para fazer o curso de cabeleireiro. Até então, minha vontade era voltar para o Espírito Santo, como profissional mesmo da área de cabeleireiro, mas acabou que eu fiquei por aqui, abri um espaço onde eu pude morar e atender, porque a princípio, na época, eu não conseguia ali pagar um aluguel de uma kitnet e aluguel do espaço, então eu já fiquei. E foi, assim, incrível. Foi incrível. A sua casa era o espaço? Minha casa era o espaço. Era um cômodo onde não tinha nem janela, de verdade. Era um cômodo totalmente fechado, onde fazia a parte de trás. Eu morava, basicamente tudo, cozinhava, quarto em um ambiente só, e na frente eu abri um espaço do salão, onde eu podia atender no terreirão, no recreio. Ah, bacana. E dali por diante eu fui me especializando, eu entrei primeiro na faculdade de estética e, paralelo, eu fiz também um tecnólogo em estética, migrei para biomedicina, me tornei biomédica, esteta, e hoje eu faço uma segunda graduação, que é odontologia, né? Para me especializar ainda mais na área da estética. E a estética, para mim, é maravilhoso em tudo, desde a unha, desde quando eu fazia unha. Eu falo sempre que, assim, eu já tive pacientes que me perguntavam, ou clientes mesmo que me perguntavam: Verônica, você gosta mais de cabelo ou de estética? E eu falava sempre: eu gosto de tudo, porque tudo que eu fiz, eu fiz amando. E por isso que eu acredito que deu certo. Desde manicure, cabeleireira, design de sobrancelha, e a parte hoje que eu faço dos injetáveis, para mim é muito gratificante poder ver como que eu consigo mexer com a autoestima da pessoa, como que as pessoas, muitas vezes psicologicamente abaladas, e com a estética eu consigo melhorar isso. Sabe? Eu consigo, de verdade, ver como que transforma as pessoas. Eu digo até que a estética, né, é considerado como se fosse algo supérfluo. E, na verdade, eu vejo como questão de saúde. Convivendo numa sociedade hoje muito abalada, de muita ansiedade, buscando algo que possa preencher, a estética é uma delas. Eu vejo isso com os meus pacientes. Eu vejo realmente como é que transforma a vida dos meus pacientes. E isso me deixa muito, mas muito feliz. É muito gratificante. Sou muito realizada no que eu faço hoje. Caramba, que história legal. Tá vendo? Por isso que eu gosto de perguntar aqui. Fica muito melhor, assim, conhecer, assim, na hora. Porque senão depois já não teria mais essa energia. Com relação a isso que você falou, eu já recebi aqui algumas doutoras, e todas com histórias bem diferentes, né? Com trajetórias bem diferentes, mas é a primeira de outro estado, vindo do Espírito Santo.
E o que eu vejo em comum de todas as doutoras, da galera que está trabalhando com estética, né, com a estética avançada, porque essa parte, tudo é estética, né, manicure, tudo ainda Sim. tá dentro da parte estética. Mas essa estética mais avançada, que são injetáveis, que são, enfim, a galera do emagrecimento, que tem alguns procedimentos ali que ajudam, todas elas em comum falam, cara, a nossa paciente, ela primeiro se torna uma amiga e ela acaba abrindo ali dores da vida dela, que muitas das vezes ela não se trata no psicólogo, mas ela se abre ali e sai melhor, porque primeiro ela aponta a dor, né? Ela fala, poxa, minha dor é essa, minha dor é na minha barriga, minha dor é na minha boca, minha dor é em algum lugar específico. E muitas das vezes, eu não sei se com você acontece isso, mas muitas das vezes elas abrem até o porquê dessa dor, onde começou essa comparação, e ajuda muito o trabalho das doutoras. Eu costumo dizer que a gente até faz pratica, acaba praticando um pouco por exemplo, a sua profissão é psicóloga, a minha é biomédica esteta, mas eu tenho muitas vezes que fazer um pouco da sua profissão, atuar um pouquinho como psicólogo para o meu paciente, porque ele primeiro vai abrir as dores, vai conversar com você sobre um monte de coisa, do porquê que ele está se sentindo daquele jeito, do porquê que ele acabou ganhando aquela ruguinha, aquela linhazinha de expressão. Então, a gente acaba tendo ali um momento muito legal, uma troca muito legal, e eu acabo exercendo o ilegal da profissão, né? O serviço ilegal da profissão. Uma escuta, acolhedora. Eu falo sempre, a gente tem sempre uma opinião que não é profissional. Então, mas quando você escuta, você pode ajudá-la a orientá-la. Vai procurar um profissional que vai te ajudar. Isso acontece muito, que vai conversar com você de forma melhor. Isso é bem interessante. E no mundo de hoje, eu vejo uma observação também que chama muita atenção, é que as pessoas estão consumindo muito conteúdo. Mas por elas estarem consumindo muito conteúdo, elas têm pouco espaço de fala. E quando você para escutar, vai uma sugestão para meus amigos vendedores, é que quando você pergunta, a pessoa fala, a pessoa está falando, a pessoa já está se sentindo melhor, a pessoa já está expondo ali o que ela precisa, o que não precisa. Eu conheço muitas pessoas que falam muito, e aí acaba quando você fala muito, você tira o espaço do outro e o outro fica com aquela dor ali dentro. E eu queria saber de você, Bruna, como você encontra hoje os seus... Vamos falar, é porque a gente está falando de um podcast, estamos num programa aqui de empreendedores, então fica mais fácil para eu errar nesse ponto. Mas como você encontra hoje seus clientes, pacientes, enfim, que eu vejo paciente como cliente, desculpa, tá? Mas é um mal meu do vendedor, e eu me assumo e, assim, com muito orgulho eu sou vendedor. Mas como você encontra essa galera hoje que vem para você, o seu paciente, seu cliente, como você preferir chamar? Chega algumas pessoas para mim por meio de algumas parcerias. É claro que hoje a minha grande rede de que as pessoas conheçam o meu trabalho são relacionamentos. Né? Algumas pessoas gostam de chamar relacionamento de networking, mas eu acho que é para além de um networking. São pessoas que têm oportunidade, de fato, de conhecer o seu trabalho, como você trabalha, o seu diferencial. E aí, quando elas percebem que tem algumas pessoas precisando, elas lembram, né, de você. Então, e eu tenho uma parceria com uma amiga psicóloga, que é uma psicóloga já muito competente, com muita trajetória, né, dentro da área dela. E ela tem hoje uma lista de espera de pacientes, de tantas pessoas que já procuram o trabalho dela. E eu faço essa escuta inicial desses pacientes. E ela como nós somos amigas há muitos anos, e quando eu decidi escolher psicologia como uma profissão mesmo, eu sempre tinha ela como uma mentora, porque eu via ela como um trabalho de excelência, né? E aí eu falava, qual foi o caminho que você fez para você fazer uma boa formação e tal. Então, nós já temos alguns anos aí de troca profissional. Então, hoje a gente tem uma conversa muito boa entre nós duas e a gente confia muito no trabalho uma da outra. E ela que me indicou fazer a formação em coach onde eu fiz, que foi uma formação excelente em São Paulo. E aí, essa formação, como ela já conhecia
Então, hoje, ela passou a me indicar em clientes de coaching, porque ela também trabalhou com coaching em algumas empresas. Então, eu fazia essa escuta de pessoas que queriam fazer coaching com ela. E aí, eu acolhia essas pessoas, falava um pouco mais sobre o meu trabalho, e eles faziam um trabalho comigo até ela chamá-los para atendê-los. Então, a gente chamava isso de um programa que a gente montou, onde eu começava esse programa de atendimento e depois eles transitavam para ela. Então, assim, foi uma das primeiras formas que eu tive das pessoas conhecerem o meu trabalho. E aí, quando eu atendia esses clientes começaram a indicar outros clientes. Sim, porque o bom trabalho, ele é repassado, né? Quem recebe esse... E eu queria saber de você, como, né? Bom, até que você me passou como foi esse... Eu acredito que eu nem fui muito claro nessa pergunta, mas você me passou até como você começou a atuar. Mas como você encontra esses clientes da forma... Como eles estão? Como eles chegam para você, não através de quem ou através de qual canal de comunicação, mas como eles chegam, qual o sentimento, qual é a principal dor deles hoje, não situando uma pessoa ou outra, mas como pode ser espiritualmente. Eu queria entender de vocês, e vai ser uma pergunta para você também, vou até dar um exemplo para facilitar. Poxa, os meus pacientes hoje, os meus clientes hoje, eles chegam com essa dor aqui principalmente. Ou seja, eles chegam muito ansiosos. Eles chegam querendo um resultado mais rápido, nessa pegada. Eles chegam tendo uma vida financeira saudável, mas uma saúde mental muito ruim. É nessa pegada que eu quero saber de você, principalmente por você ser uma profissional da mente, né? Uma pessoa que estuda a mente e que atua, ajudando essas pessoas. E eu queria saber de você hoje, de maneira macro, e essa pergunta, eu já vou até te explicar o porquê dessa pergunta. Essa pergunta, ela tem um sentido muito especial para você e para ela, porque nós estamos comunicando, a maioria das pessoas que estão nos assistindo são empreendedores, de diversos nichos. E muitas das vezes, nós empreendedores achamos que nós estamos sozinhos, né? Nós temos a maioria dos empreendedores tem uma filosofia de o empreendedorismo é muito solitário. Isso é passado na internet muito. Só que eu discordo. O empreendedorismo não é solitário. Você que está solitário. Então, quando eu te pergunto como as pessoas chegam, é com total intuito de você passar de forma profissional, porque eu não sou profissional da área, então eu não tenho autoridade para falar como as pessoas pensam, como a maioria. Eu não tenho autoridade porque eu não atuo nessa área, mas eu queria que você passasse, porque eu tenho certeza que a forma que você vai passar e que você vai passar vai tranquilizar uma boa parte da galera que está nos assistindo. Não estou sozinho. Então, pessoas procuram ela, que não sou eu, porque eu não a conhecia, mas pessoas procuram ela por esse motivo. Então, eu não estou sozinho, como muita gente fala que empreendedorismo é solitário. Então, essa pergunta tem esse sentido. E eu queria saber de você, como as pessoas chegam para você, procurando o seu serviço. Tem muito a ver também com, eu acho que as pessoas hoje me procuram porque elas sentem em mim algo que transmite confiança, segurança sobre aquilo que eu estou falando. E a gente tem mais confiança e segurança daquilo que a gente fala quando a gente vive alguns desafios que essas pessoas estão vivendo hoje. Então, problemas que eu já tive na minha própria vida e que eu fui atrás de encontrar meios e aprendizados para lidar, eu falo com muito mais segurança sobre esses desafios para que essas pessoas também, da forma delas, cada uma tem o seu caminho, o seu processo, mas que elas entendam que aquilo também, elas podem tirar aprendizados daquilo que eu vivi, etc. Então, assim, eu passei por algumas dores, a gente chama de dores, né? Que são desafios, problemas. E esses problemas me fizeram ir atrás de soluções. Então, os problemas nos movimentam de alguma forma, né? Então, aquilo que nos dói, que nos gera sofrimento, a gente vai atrás. Então, eu já passei, por exemplo, por um divórcio. E passar por um divórcio me gerou algumas dores que me fez buscar a terapia. E a terapia me ajudou bastante, né? E aí, tudo que eu aprendi, eu fui escrevendo sobre esse autoconhecimento no processo terapêutico. E aí, eu fui percebendo que dores que eu vivi, muitas pessoas vivem quando elas também estão vivendo um término de namoro importante, um casamento. E aí, eu transformei isso em algo útil para outras pessoas. Então, quando eu falo sobre aquilo, como você lidar com aquela dor, as pessoas percebem, nossa, ela sabe do que ela está falando, parece que ela está falando comigo. Então, hoje, as pessoas que identificam com o meu trabalho é quem vive, por exemplo, hoje um término de relacionamento, quem se percebe com uma autoestima abalada, né, em função de achar ou tentar entender o porquê. De repente, um desemprego.
né? Estava numa empresa que gostava muito e aí foi demitido e começa a se perguntar, mas qual que é o meu problema? Onde foi que eu errei? O que faltou em mim? O término de relacionamento também gera esse tipo de sensação. Essa angústia, né? É angústia. Gera até uma angústia. E uma sensação de rejeição, eu acho que eu não sou né? Uma sensação de eu sou inadequado, ou principalmente de desamor, ativa a crença de desamor. Eu não sou amado, eu não sou querido, eu não sou competente. Então são esse cenário de dor, né, que podem ser várias coisas, a perda, um luto de alguém, começa a pessoa a ativar nelas crenças que ela já tinha ao longo da sua trajetória, né, e que ela começa a se sentir muitas vezes incapaz de lidar. Então, divórcio, autoestima, maturidade. Por quê? Porque muitas pessoas que passam por um rompimento amoroso começam a desacreditar nas relações. E aí elas começam a entrar num sofrimento que eu não consigo confiar mais. Ou eu não consigo me achar uma pessoa boa o suficiente para sustentar uma relação. Ou se tem culpa, ou se houve traição, ou se essa pessoa carrega com ela algumas questões, então ela precisa tratar essa dor e aí fortalecer a autoestima para conseguir amar de novo. Mas quando ela entra numa nova relação, às vezes ela troca 6 por meia dúzia. Né? Então, assim, a maturidade emocional vai ajudar ela a perceber o que é dela nessa história. O que ela pode mudar nela, que vai ajudar nessa relação, porque uma relação saudável são feitos de 2 adultos saudáveis. Ela precisa desenvolver uma vida saudável, com propósitos, com objetivos, uma vida interessante para ela, para que ela não entre num novo relacionamento carente, por exemplo, né? Então, a maturidade emocional para homens e mulheres é uma demanda que começou a aparecer bastante para mim, porque hoje eu atendo 50% praticamente homens e mulheres. Eu pude escutar também desses homens, porque antes a minha escuta era muito mais feminina, e hoje, ouvindo muitos homens, eu consigo, inclusive, ajudar hoje casais, né? Porque por ter essa escuta das duas partes e etc., dessas realidades, e também questões de ansiedade. Então, esses temas são muito frequentes, assim, e aí eu fui transformando situações que eu vivi também em aprendizado e eu passo para eles. Então, eu acho que as pessoas que chegam para mim e confiam no meu trabalho é porque veem que, de alguma forma, eu sinto empatia real por elas. E elas se sentem ouvidas. E eu falo que a nossa escuta é algo muito generoso que a gente pode oferecer para alguém. É claro que a psicologia me dá uma escuta diferente, porque é uma escuta técnica também. Sim, então, quando eu vou ouvir esse problema, eu vou fazer perguntas-chave para clarear melhor esse problema, já pensando num plano de tratamento que vai ser necessário para que essa pessoa saia desse lugar e tenha mais vontade de viver. Também propósito de vida é um tema muito recorrente, que também foi algo que eu fui atrás e hoje já tem 3 anos que eu dou aula numa pós-graduação da USP sobre o tema propósito de vida. Então é uma demanda que também existe bastante. Muito bom, muito bom. E, doutora, como as pessoas chegam, não todas, né, mas de forma que você pode... Creio que a maioria são mulheres, né? A maioria, sim. A maioria são mulheres. Pacientes, sim. Acredito que os homens agora Hoje estão em começando a quebrar esse tabu um Só pouco. não gostam muito que os mostrem, mas... Sim. Tá, também, mas a maioria é público feminino, sim. Eu acompanho ali e realmente ainda essa coisa da vaidade ainda está mais anexada ainda ao universo feminino aqui no Brasil. Mas eu queria saber de você como essas mulheres, de forma geral, tá? Não precisa pontuar nenhum caso, mas se você quiser, você fica à vontade. Mas como essas mulheres chegam de forma geral ali no seu instituto, ali no seu trabalho, para você atender? Na maioria das vezes, é em busca de um padrão de beleza cotidiano, né? A gente sabe que internet, o que elas acabam olhando, vendo. Eu queria ficar assim também. E então, quando chega, né, que a gente tem ali o primeiro contato, a primeira conversa, é onde a gente alinha expectativas, é onde a gente diz que cada ser humano é um ser humano, cada ser humano precisa ser tratado com sua individualidade, que não tem como a gente copiar os outros, até porque eu sou uma profissional que eu acabo atraindo pacientes que gostam mais do padrão natural, o padrão de rejuvenescimento, onde eu vou respeitar
a naturalidade, eu vou respeitar o visagismo, né? Que é o rosto daquele paciente, E para isso a gente tem que fazê-lo entender. E é a confiança que a gente passa, é a verdade que a gente passa para aquele paciente quando a gente está conversando com ele, que o faz acreditar, confiar e nos permitir trabalhar, fazer o nosso serviço no rosto, né? Porque eu sempre costumo dizer que a gente não está trabalhando somente com um indivíduo, com um ser humano, é a vida dele. Ele está colocando a vida dele na minha mão. E transborda até para outras pessoas, né? A vida dele ainda interfere na vida de outras pessoas. Com certeza. A gente né? olha numa forma em sociedade, de forma geral. Geral. O exemplo ali dele será para outras pessoas também, né? Com certeza. E é isso. Mas a maioria das vezes o paciente vem em busca de um padrão de beleza do cotidiano, né? Aquela regrinha que tem ali. E quando chega assim pra gente, a gente consegue mudar isso e ele fica feliz com o resultado. De forma natural, né? De forma natural. Isso Bem, aí. então chama atenção aqui nesse momento do episódio, para você que está passando aí por uma falta de confiança e ansiedade, não está sozinho. É o comum. É algo ainda comum que muitas pessoas buscam. E você que está querendo ter um padrão de beleza decidido por uma sociedade. E às vezes também, tá? Não são todos em relação a padrão de beleza cotidiano. E às vezes vem a questão psicológica, né? Uhum. Que assim, se olha no espelho e se vê de uma forma que não é. É incrível isso. Isso acontece também muito, tá? Então, temos aí duas questões. Chega assim, doutor, eu tô com isso aqui, tá horrível, tá muito profundo. E quando você olha, não está aquilo. Aí você tem que tentar mostrar para ele que... Mas eu ainda acredito que ainda tá... E essa parte psicológica ainda tá dentro do padrão de beleza. Porque para ele entender assim, de uma visão distorcida, eu acredito que é porque ele se comparou. Ou seja, ele recebeu uma chuva de pessoas perfeitas ao modo dele e da sociedade. Então ele olhou aquele defeito e falou, caraca, tá horrível. Mas aí quando você vê, não tá assim. Eu não sei. Então é porque ele tá em cima de um padrão. Ele tá pensando em cima de um padrão. É a mente que acaba sabotando, na verdade. A gente chama isso de distorção cognitiva. Uhum. Que é a pessoa, ao longo da vida dela, desde a infância, ela vai criando um conceito sobre ela. Porque a gente está falando de um dos pilares da autoestima que chama autoimagem. Que a autoestima ela tem 4 grandes pilares, tá? É o autoconceito, o que eu penso sobre mim, que aí tem a ver com as crenças que são construídas ao longo da vida. Autoimagem, como eu me relaciono com a minha imagem, com o meu corpo. Autorreforço, que é o quanto eu reforço e eu reconheço os meus talentos, as minhas aptidões, as coisas boas, as minhas virtudes, o que eu gosto em mim, que algumas pessoas têm muita dificuldade, precisa muito da validação externa, né? E não conseguem se oferecer essa validação. E por último, a autoeficácia, que é o quanto eu me sinto capaz de levar adiante os meus projetos, alcançar os meus objetivos. Então, esse pilar da autoimagem, ele tem muito a ver, sim, com a cultura que as pessoas estão. Né? Então, a gente vai ter um padrão de beleza aqui, outro padrão na África, outro padrão europeu, né? E cada tribo, cada cidade, cada bairro, aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguns bairros, e de repente cada bairro vai ter ali o seu próprio padrão do que seria interessante, né? E a gente precisa, de alguma forma, dessa validação externa, assim. O ser humano, ele nasce um ser muito dependente do outro. Se você deixar um bebezinho aqui em cima... e não interagir com ele, não der comida para ele, não limpar esse bebê, ele vai morrer. Então a gente já nasce com a necessidade de uma outra pessoa para dizer pra gente o que é bonito, o que é legal, o que não é. Então a gente cresce, né? Você tem criança aprovação pequena, né? Sim, também. Tem. Então você às vezes a pessoa ela não tem esteticamente aquela estética que é mais padrão de beleza daquele ciclo, mas ela é tão amada, ou ela tem um ciclo de amizade, uma relação afetiva tão saudável, que ela já se acha, assim, ela não tem essa questão. Né? Ela conseguiu um parceiro amoroso, ela tem os pais que ela gosta, os amigos, então... E ela não é a pessoa esteticamente... E você vê aquela pessoa esteticamente linda, com uma imagem muito distorcida de si, muito infeliz.
Muito verdade. Isso é muito claro na nossa Acontece sociedade. muito mesmo. E assim, dentro disso, eu queria pedir para vocês, para assim, quebrar um pouco o protocolo. Se vocês assistiram outros episódios, vocês veem que vocês vão ver que eu não fiz muito isso. Mas eu queria que, com a importância que vocês têm, e até por isso vocês estão aqui, eu queria que vocês mandassem um recado muito breve para os profissionais da área de vocês, para terem essa atenção, tá? Ou para ter alguma atenção que vocês acreditam que faça mudar muito a vida das pessoas, para essa câmera. Um recado bem breve para os profissionais da área, para os colegas de vocês, tá? Não precisam ser polêmicas, mas se quiserem ser, podem ser também. Mas um recado aí como profissional para que vocês acreditam que seja eficaz para essas dores. Então, fiquem à vontade, bem livres. Quem começa? Tanto faz, pode começar, fica à vontade. Bom, meu recado para os psicólogos e psicólogas que estão me vendo agora é que vocês não tenham medo de expor o trabalho de vocês. Eu acho que quanto mais a gente percebe propósito naquilo que a gente faz, e a gente entende que a nossa sociedade precisa do nosso trabalho, mais coragem a gente tem para expor aquilo que a gente faz e mostrar a relevância da psicologia para a nossa sociedade. E a gente também se aprofundar bastante na parte técnica, na parte, como é que eu poderia dizer assim, de realmente um conhecimento que vai oferecer para a nossa sociedade um serviço de psicologia excelente. Uma escuta acolhedora, sim, mas todo um caminho de cuidado dessas pessoas para que elas sintam o valor que a psicologia tem. Que eu acho que o nosso trabalho pode gerar grandes transformações para a nossa sociedade, para ela ficar menos adoecida, né? Do ponto de vista de trabalhos de prevenção mesmo. Então, que a gente não tenha medo de se expor, que a gente não tenha medo de usar a nossa voz para mostrar a importância do nosso trabalho. Muito bom. Muito bom. Eu vou aqui só anotando. Eu aprendo demais nos episódios. Manda um recado para os seus colegas doutoras. Então, o meu recado para colegas de profissão, toda a área da estética, né, é que escute o paciente, escute realmente a dor dele, a necessidade, aprenda a entender e atuar da melhor forma possível. Eu sempre converso, inclusive eu acabo dando curso, né, conversando com quem eu estou ali ensinando, que é muito importante a gente fazer o que gosta, que isso para mim é muito importante, e na área de estética hoje em dia a gente vê muita gente fazendo por dinheiro, e infelizmente a gente acaba tendo aí situações graves que acontecem, e na verdade é a falta de amor à profissão. Por isso que o meu conselho é esse, é tratar sempre o paciente como único, né? Porque ele cada indivíduo com a sua particularidade, e ter realmente amor à profissão, e não só pelo dinheiro. Muito bom. Personalização, né? Estão muitas pessoas se formando em ambas profissões, e por isso que eu até pedi para vocês deixarem esse recado, porque aqui são duas profissionais que atuam diretamente e que eu já acompanho o trabalho e vejo que é um trabalho muito sério, mas também vocês sabem que ambas as profissões têm pessoas que não atuam com essa seriedade e que buscam ali a fama, que buscam ali o engajamento e tudo mais, e isso atrapalha muito a nossa sociedade, porque as mesmas pessoas que recebem boas informações também recebem mais informações. Então, eu deixei essa responsabilidade para vocês. Para vendedores, eu teria uma série de sugestões, mas o episódio de vocês, então eu pedi isso para vocês, tá? E agora, quebrando um pouco também, continuando quebrando, nossa conversa ela precisa ser assim, eu queria conhecer um pouquinho mais, você falou um pouco sobre a sua infância e adolescência, mas eu queria saber um pouquinho mais, porque eu não consegui achar ali no perfil e eu deixei para esse episódio. Se você se sentir à vontade, se não, pulamos e vamos para a doutora, que já
deu um spoiler pra gente. Mas se você puder, como é que foi sua infância, adolescência? Eu acredito que isso é muito importante, porque isso forma a pessoa, o adulto que nós somos. Claro que nós mudamos, amadurecemos, mas eu gostaria de conhecer e acredito que quem está nos assistindo também. A minha infância foi na roça, Onde? foi no Mato Grosso. Ah, que legal. Meu pai é veterinário, médico veterinário, e as fotos que eu tenho da minha infância, eu, minha mãe, meu pai, cada filho com um animalzinho no colo, um cachorrinho, um gatinho, um porquinho, e foi uma infância muito boa nesse sentido de poder estar ali muito em contato, né, com a natureza e tal. Eu passei minha infância em Rondônia, meu pai se mudou para Rondônia depois, e aí aos 16 para 17 anos, eu fui para São Paulo para estudar. São Paulo, capital. Na verdade, fui para Mogi das Cruzes, mas com o objetivo de passar numa faculdade pública. E o sonho do meu pai, como meu pai também veio, né, dessa situação de área rural e tal, e teve muita dificuldade para estudar, ele sempre falou que o maior legado que ele podia deixar para mim e para os meus irmãos eram os estudos, né? Então, ele falou, filha, faço muita questão que você estude numa boa faculdade para que isso, né, te dê mais oportunidade de trabalho e tudo. Então, eu fui para Mogi das Cruzes estudar. Com 17 anos. 17 anos. Ainda uma adolescente, praticamente. Uma adolescente. Eu estava no segundo colegial para o terceiro, Sim. né, para poder entrar nessa fase de vestibular, de terceiro para fazer as provas e tudo. Mas em Rondônia, eu tinha um colégio que tinha uma grade muito diferente, né? Eu tinha um professor de química, um professor de física, um professor de matemática. E quando eu fui para Mogi, eu entrei num colégio Objetivo, na época, que é um colégio de muitos japoneses. Eu não tinha muito contato com japoneses. Então, eu me senti meio que um peixe fora d'água, assim. E por exemplo, só de professor de física eu tinha 3 ou 4. Caramba. Matemática mais, que eram especializados, assim. E aí, eu nunca tinha ouvido falar direito, assim, da USP, Unicamp, Unifesp, Unesp. São das maiores do Brasil. E aí eu falei, gente, como que eu vou conseguir passar nessa faculdade, né? Eu, adolescente ali, e vi aqueles japoneses, assim, no colégio tinha prova, e aí era separado por turmas, de acordo com o nível, sabe, de competição, vamos dizer assim. Eu vi a menina da minha idade, 18 anos, ganhando carro, porque passou na Olimpíada de Física, e eu olhava aquela prova de Física e eu falei, meu Deus, onde eu tô? Caramba, vou me atropelar aqui. Exatamente. Então, acho que foi um dos primeiros desafios, foi topar, né, assim, entrar nessa realidade e me dar a oportunidade, de fato, de estudar de um jeito diferente, agora com muito mais disciplina e tudo. E você já era, assim, estudiosa? Já, mas assim, é diferente você ser estudiosa numa turma de, sei lá, né, 20 pessoas no lugar e você ir depois para um colégio com esse perfil, assim. Então eu me senti, assim, muito incapaz no começo. E me reuni com pessoas ali que também estavam acabando de chegar naquele colégio, a gente vai se unindo, né, assim. E hoje são minhas amigas até hoje, assim, tenho grandes amigas dessa época, a gente se apoiou muito. E aí, estudando, eu consegui entrar na USP, né? Que é uma das faculdades de referência do nosso país. E passei na Unicamp também, na Unesp. Então, mas eu precisei estudar muito, acima da média, para conseguir me sentir capaz de, né? Eu ouvi muitos nãos, né? Nas provas que eu fazia, de simulados. A primeira vez mesmo que eu fiz vestibular, não passei. Eu tive que tentar mais uma vez. Então, foi para mim ali um momento de aprender a ter disciplina para estudar e aprender de fato a estudar agora com mais dedicação mesmo, né, assim. E aí, quando eu passei, aí também eu entrei num ambiente acadêmico que muito complicado. Mas você também já se sentia mais segura do que quando você chegou, porque ali você já tinha passado pelo primeiro processo, né? Que foi aquela quebra ali de sair de Rondônia, Rondônia é um estado, correto? Já saiu de Rondônia e foi para São Paulo, logo pra galera dos japoneses ali, que são bem avançados. Você já deve ter tomado um baque bem grande. Muito. E quando você entrou nessa universidade, na USP, né? Que você entrou, você já estava meio que acostumada com baque? É isso? Você já estava mais... mas assim, a USP ela tem uma cultura, tinha na época, né, já são muitos anos, pode provavelmente ter mudado bastante, mas assim, que se você entrou ali, você é muito bom, sabe? Sim. Então, mas é uma cultura que depois mexeu muito com o meu emocional, porque a USP é uma cidade universitária, né? Então são muitos cursos, muitos professores e tal. Então, na área que eu estava, naquele momento, com aqueles professores, com aquela turma,
não me fez muito bem, porque era um ambiente onde não tinha muito espaço para erro. Onde era assim, se você entrou aqui, você tem que saber fazer uma prova em inglês, por exemplo. Né? Então, eu já entrei assim, comemorando de ter já lidado com né? Um nível de superação que para mim foi muito importante. E aí, quando eu entro ali, eu entrei assim, tipo, você tem que ser muito bom. Você não pode errar. E se você errar, existe todo um ambiente de competitividade que eu fui me dar conta, assim, que no começo me gerou um impacto muito negativo. Sim. E que me gerou, assim, muito estresse. Porque eu percebia que a minha forma de funcionar, e cada pessoa vai ter isso no seu temperamento, na sua personalidade, que eu funciono muito bem, muito mais pelo incentivo, porque eu já tenho uma cobrança interna, né, de ser uma boa aluna, uma boa profissional, que aí quando essa pressão externa é muito grande, ela muito mais me paralisa e me bloqueia do que me faz avançar. Então, eu percebia que com os professores que eu evoluía melhor, eram aqueles professores que conseguiam tirar essa versão minha de você é capaz, pode isso, olha aquilo que você já fez. E aí eu voava. Mas quando era aquele professor assim, que se eu errava, ele humilhava, e que tinha, às vezes, um ambiente acadêmico, às vezes, muito de uma comunicação muito violenta, inclusive. E isso me deixou, depois da minha formação, um pouco sem referência, porque aqueles professores que eu percebia que tinham um currículo Lattes impressionante, de publicações, né, de artigos. A USP é uma universidade que produz muita pesquisa, né? Mas muitas dessas pessoas olhavam para a vida pessoal, para a forma como ela tratava as mestrandas, as doutorandas, e eu não via nela uma referência de quem eu gostaria de me tornar, sabe? Caramba, que confronto, né, nesse momento que você viveu. Porque você estava realizando um sonho e, ao mesmo tempo, esse sonho não era muito bem o que você esperava, né? Era. Bem difícil. Mas você superou e se formou. Me formei. E aí, depois que eu me formei, eu falei bem assim, bom, e agora? Porque eu fui ver ali quem eram as referências que eu queria seguir, né? Então, eu fui fazer cursos com profissionais que aí eu admirava, gostava do trabalho e tal. E aí eu percebi uma coisa que algumas meninas já trouxeram aqui no podcast também, que eu vi, sobre, às vezes, uma competitividade muito grande entre mulheres. Né? Que às vezes você encontra no ambiente mulheres que se apoiam, que falam assim, vamos juntas, ou que curso que você fez, que legal que tá, e tudo. Porque eu acho que quanto mais você confia no seu trabalho, menos você se sente ameaçada pelo trabalho do outro. Né? E recém-formada, eu percebi uma certa competitividade ali, né? Das pessoas não falarem muito o que estavam fazendo, não sei o quê, que aí me deixou um pouco frustrada. Mas aí o que aconteceu? Eu decidi tirar um tempo para sair dessa área acadêmica e fazer o seminário teológico e focar minha vida em trabalho voluntário para me redescobrir, que foi onde eu entrei em contato com o senso de propósito e tudo, que a gente pode falar mais sobre isso, mas também não quero, né, monopolizar aqui o microfone, mas que foi uma época muito importante da minha vida. Te deu mais sentido sobre o que você tinha feito. Exato. Te direcionou sobre o que você tinha feito, porque você estava um pouco decepcionada. Eu estava um pouco decepcionada, e quando eu fui para esse seminário, eu comecei a fazer trabalhos voluntários e usar também a fonoaudiologia para ajudar cantores, porque no seminário tinha muitas pessoas, era um seminário evangélico, então na igreja evangélica tem muitas pessoas que gostam de cantar e tudo, e eu comecei a cuidar dessas pessoas ali, e aí comecei a ver propósito no meu trabalho, e também me dedicar a vários serviços voluntários, dar aula de reforço para crianças de colégio público, trabalhar em creches. Então ali nesse seminário a proposta era que a gente fizesse vários trabalhos comunitários, e essa experiência então me resgatou um senso de propósito, que depois eu trouxe isso para o meu trabalho novamente, né? Muito bom. Olha, e falando disso, falando até para a doutora já, olha como a vida é, né? O primeiro médico especialista, né? Eu não sei se eu posso usar a fonoaudiologia como médico, mas já como um especialista, correto? Um especialista. Um especialista. O primeiro especialista, assim, sobre saúde que eu fui me consultar, quando eu nem lembro ainda, foi o fonoaudiólogo, porque eu com 3 anos e meio eu não falava. Eu não falava nada. Olha só, agora eu tô aqui no podcast falando aberto. A mãe falou, poxa, olha, pra você ver que o trabalho... esse fone foi bom, esse fono foi bom. Ele botou mesmo pra falar, meu filho. Não parou até hoje. Enfim, tô aqui. Legal. E você, como é que foi sua infância, sua adolescência? Foi em Marataízes mesmo? Foi. Marataízes, Jacarandá. Como? Bairro pequeno.
como profissional, a partir dos 12 anos, a gente já sabe. Mas como foi a doutora, assim, no lado pessoal dela? Era estudiosa, era mais bagunceira? Conta pra gente um pouco. Então, minha infância foi bem diferente da sua, no qual você foi apoiada pelos seus pais a estudar, né? Eu, ao contrário disso, eu vim de um bairro pequeno, um bairro machista na época, e nós, mulheres, éramos criadas, na maioria, tá? Não vou generalizar, porque tinha um ou outro, contava-se no dedo, que era o contrário, mas a gente era muito mais criada para ser dona de casa, mãe, é exatamente isso. E eu tive essa criação. Por ter tido uma infância pobre, eu nem sonhava, nem imaginava um dia poder fazer uma faculdade. E, na verdade, eu cheguei a sair do colégio na 4ª série. Eu não consegui finalizar porque a minha mãe, ela trabalhava muito, ela trabalhava cortando cana e teve problemas psicológicos muito cedo. Então, ficava muito internada, eu tinha que cuidar dela desde menina, desde 7 anos de idade. Eu tive que assumir uma responsabilidade de casa, cuidava dela, cuidava do meu pai, cuidava do meu irmão. Então, eu cresci, eu tive que crescer muito cedo, entendeu? E aí, eu saí na 4ª série e voltei no ano seguinte, perdi um ano na 4ª série, isso. Estudava porque eu era esforçada, porque antes, por exemplo, de ir para a escola, ainda criança, eu tinha a responsabilidade de fazer tudo em casa, desde a arrumação da casa, comida. Porque você era mulher, né? Mulher, e você já era criada para aquilo. Você tinha que ajudar por obrigação, você tinha que ajudar sua mãe. E a criação era machista. Antigamente, eu levava toalha na mão do meu pai, tomava banho, ele não levava a toalha, e a gente ia lá e tinha que dar na mão. Então, era exatamente desse jeito na época. Como a infância foi bem difícil, por exemplo, eu não podia cozinhar feijão no gás, eu tinha que cozinhar na lenha com 10 anos de idade. Eu acendia e fazia isso. Então, foi muito, muito complicada a minha infância. Mas eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito... As minhas amiguinhas gostavam de brincar comigo, iam para casa, me ajudavam a arrumar a casa só para eu poder brincar com elas, para sair. E eu não tive, de verdade, nenhuma frustração. Não guardo nenhuma frustração. Ao contrário, para mim, isso me ensinou a ser a mulher forte que eu me tornei hoje, de verdade, tá? Não tenho nenhum problema com os meus pais, ao contrário, minha mãe, eu sou grata a Deus por tudo e a gente segue a vida, mas eu realmente na minha infância foi bem difícil. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, porque eu queria comer um pão de manhã, que na verdade era muito difícil a gente comer pão de manhã. Acredito, mas era a realidade. Não passei fome, não, isso não aconteceu. Mas eu não comia aquilo que eu tinha vontade de comer, um pão que era normal, né? Hoje a gente não, mas na época para mim não era tão normal assim. Por isso que eu comecei a fazer unha cobrando R$2 por unha, mas aqueles R$2 me serviam para esse conforto, para ter isso. E fui pegando gosto para coisa ali, e trabalhar e ter o meu dinheiro e ir crescendo e desenvolvendo já nessa linha. E eu sempre tive uma cabeça muito boa. Eu não sou boa de administrar anotando nada. Eu sou... não gosto, odeio essa parte, não é para mim. Mas na minha mente eu sempre tive essa administração na minha cabeça, essa clareza de que tudo que eu fazia eu não podia gastar, eu tinha que deixar alguma coisa. Então sempre foi assim e por isso que eu fui crescendo e hoje eu posso dizer que eu sou empreendedora. Desde 12 anos de idade. Você já é empreendedora desde 12 anos de idade. Então... Eu casei com 19 anos de idade, casei sem nenhuma intenção de estudar, porque, como eu falei, a gente não tinha isso em mente.
E na época eu fazia unha, o falecido marido até dizia assim, não precisa fazer unha, porque o homem sustentava a mulher, entendeu? Aí eu falava, eu sou acostumada, eu não consigo ficar parada, não dá. Então eu fazia unha, eu fazia crochê, porque lá as pessoas tinham muito disso de fazer enxoval, então eu bordava para fora e ganhava dinheiro dessa forma. Aí eu falei, ele viajava para o Rio de Janeiro, falou assim, você vai viajar, vai ficar dias fora e eu vou ficar à toa, sem fazer nada, não conseguia. E continuei fazendo unha para mim. E foi quando eu já tinha intenção de fazer o curso de cabeleireiro, quando ele faleceu, em 2008. 7 meses depois eu vim para o Rio. Minha mãe já morava aqui no Rio, meu irmão também, e vim fazer o curso. A princípio, eu comecei a morar com minha mãe enquanto fazia o curso, porque a intenção era voltar, como disse. Sim. Só que surgiu essa oportunidade de abrir um espaço, no qual eu falei que eu e mamãe saímos dessa kitnet e fomos para o espaço, e ali deu muito certo. Em 3 meses a gente conseguiu alugar uma kitnet, aumentou o ambiente do salão, e eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar com muitas progressivas, muitos loiros, e é aquilo, você começa a fazer bem o seu trabalho e... Espalha. Começa a vir as boca outras pessoas de indicação. Boca a boca. Na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, era o boca a boca, vinha de tudo quanto é canto. E eu comecei a ganhar um dinheiro a mais, né? Quando eu comecei a ganhar o dinheiro, que eu vi que eu já estava gastando com coisas que não iriam me acrescentar, aí eu já namorava meu atual marido, meu esposo, e aí eu, ainda inexperiente, um pouco bicho do mato, né, na cidade, você sai do interior e vem para cidade grande, você é um pouquinho bicho do mato, né? Fui conversar com ele, que eu estava pensando em fazer, ele me deu muita força, e aquilo me incentivou e eu fui. E eu sou muito assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu faço. Eu peço orientação a Deus. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé muito grande em Deus. Eu acho que Ele vai abrindo o caminho, vai me dando uma visão ali e eu vou seguindo. Eu tenho isso dentro de mim. E fui. Entrei na faculdade em 2012. Primeiro na faculdade de estética, com muito medo, porque era uma responsabilidade. Eu já tinha responsabilidade de manter o meu negócio, e aí eu ia pagar uma faculdade, entrei, fiz 3 períodos em estética. Mas, paralela à estética, eu percebi que eu tinha que fazer o tecnólogo para saber se era isso mesmo, se eu ia gostar dessa profissão. Então, paralelamente, eu entrei no curso técnico de estética também, para botar a mão na massa, praticar, e fui amando cada vez mais. Só que na estética, na faculdade de estética, na época, não permitia fazer os injetáveis. E eu queria fazer os injetáveis. Aí uma amiga minha, ela chegou e falou que estava pensando em migrar para biomedicina, porque biomedicina, na época, estava iniciando aí os procedimentos com injetáveis e poderia fazer. Só que biomedicina era bem mais caro do que a estética. Além de ser mais caro, eu precisava dedicar mais também para estudar. E eu fiquei bem preocupada com isso, porque eu trabalhava desde a hora que eu chegava da faculdade, que eu saía de casa às 6 da manhã, aí saía da faculdade direto para o trabalho, eu não tinha tempo nem de sentar para almoçar. Por diversas vezes, minha mãe, amigo, cliente já me deram comida na boca enquanto eu estava lá fazendo cabelo. De verdade, é a realidade. Hoje eu paro para pensar, eu não sei como que eu dava conta da quantidade de cliente que eu tinha, de verdade. Eu sei como você dava conta. Eu sei que era Deus na minha vida, Ele que me dava força, que me dava sustentação, porque eu não consigo entender, porque era muita gente, era uma rotatividade muito grande, e eu só saía de madrugada do espaço. Era de sair da faculdade e ir até meia-noite, 1h. Eu já cheguei a trabalhar de 10 da manhã às 5h45 da manhã seguinte. Direto. Caramba. Direto. E isso porque era a Copa do Mundo,
era num sábado o jogo, e eu queria assistir o jogo, pelo menos naquele dia no sábado. Para poder eu fazer isso, eu trabalhei uma sexta-feira, de 10 até 5h45 da manhã seguinte. Era muito puxado. Por diversas vezes, eu chorava. Quem convivia comigo é o meu esposo, ele que sabe exatamente, passou por todo esse processo comigo. E eu chorava de dor. Eu tinha esporão no pé o tempo todo. Quando eu levantava de manhã para ir para a faculdade, eu pisava, parecia que eu estava pisando num tapete de Quantos anos prego. de faculdade? Foram 4 anos e meio, porque eu migrei. Seriam 4 anos, mas como eu migrei de estética para biomedicina, eu perdi meio período de estética, então durou isso 4 anos e meio de biomedicina. E eu pensava em desistir, real. Só que eu não deixava o despertador. Eu não desligava o despertador, eu botava o despertador para despertar, e aí de manhã ele despertava com muita dificuldade. Às vezes minha pressão caía demais pelo cansaço, às vezes eu adormecia de novo e meu marido ficava ali, filha, a hora, você vai perder. Tipo, porque realmente foi muito punk esse processo, mas eu consegui. Valeu a pena? Valeu muito, muito a pena. Eu falo isso assim para as pessoas que estão iniciando, que têm dificuldade. Existe, a dificuldade está aí, mas ela precisa ser enfrentada, porque amanhã você vai estar em um outro patamar, você vai estar em um outro lugar, você vai ser grato por você ter passado por isso, e você vai te servir de lição, o quanto que isso te fortalece, o quanto que mostra para você mesmo que você é capaz, que você pode, basta você querer e realmente ter muita força de vontade. E eu tive, real, para não desistir, eu tive muita garra, e eu falo que, às vezes, eu tenho um orgulho da minha história, porque eu sei o que eu passei. E hoje, aí depois da biomedicina, na verdade, durante a faculdade, você não tem nada de estética, no início. Hoje tem. Sim, hoje mas antes não, era muita tem. teoria. Antes, não, nem era teoria de estética. Era para você se formar em biomédico. Você não aprendia nada, porque era o começo da biomedicina estética. Então, eu sabia que, ao terminar ali a biomedicina, eu teria que me especializar em estética. E os cursos são caros. Para você se especializar, imersões, esses cursos, eles são caros. E eu já vinha me preparando. Por isso que eu trabalhava tanto. Eu trabalhava porque eu sabia. Sabia que o pós ainda teria... Eu tinha que pagar a faculdade. E quando eu entrei, eu até pensava assim, se eu não conseguir pagar, eu entro no FIES. Entendeu? Mas eu não me permitia. Eu trabalhava para não ter que ir para o FIES, para conseguir e pagar mesmo. E quando eu finalizei a biomedicina, eu já estava preparada para entrar no técnico. Então, finalizei no final do ano e em fevereiro eu já estava lá fazendo técnica estética. Já saí formada como biomédica estética por conta de estágio e saí já fazendo curso de imersão. Fiz 5 cursos de imersões, né? Esses cursos já me abriram as portas para poder começar a atender. Eu formei uma parceria com uma amiga e aí eu já fui atendendo paciente, graças a Deus, com muita facilidade. O dom E as parcerias também muito importantes aqui. Sim. Das duas. Até hoje, eu tenho o meu instituto, mas até hoje eu trabalho com parceria. Porque é importante a divulgação do seu trabalho, expandir o seu negócio, você já leva o teu nome, o teu trabalho para outros lugares que talvez as pessoas não te conheceriam, né? E aí eu fechei essa parceria com a colega e comecei já a atuar. Depois disso, já fiz a pós-graduação no mesmo ano. Eu comecei no Gostou de estudar? Assustou, até hoje, mas depois que a falou, vida toda, até hoje eu continuo estudando. Fiz a pós-graduação em estética e até hoje não tem um ano que passe que eu não faça curso, não me especialize cada vez mais. E por fim, ano passado, como eu disse, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu oro, eu peço direção a Deus para que Ele, se for da vontade dele, se for permissão dele, que Ele bote no meu coração um desejo muito grande, entendeu? De continuar com esse pensamento. E eu comecei no final do ano a pensar em fazer odontologia para fazer a parte cirúrgica e estética, que é algo que eu amo, de mexer. E
Nós tá Do fazendo. nada veio aquela vontade muito grande. Falei, eu tenho um bebezinho, na época ainda não tinha nenhum ano quando eu iniciei. Aí eu falei assim, não, mas vamos ver, e eu consegui, né, ver tudo direitinho, a pessoa para cuidar, e eu comecei na hora ali, no começo do ano eu já entrei na faculdade de De odonto. odontologia. Muito bom, É muito isso. bom. E pra embalar nesse... Pô, caramba, que maneiro, que histórias maneiras. Por isso que eu gosto de... Olha, eu gostava tanto de podcast que eu falei, poxa, eu preciso fazer um que eu preciso ter mais interação com essas histórias. E aprender com vocês, tá? É muito rico. Quero deixar indicação para empreendedores que estão nos assistindo agora. Nós temos patrocinadores masters desse programa e, enfim, dessa marca que é o Empúria Pod. Uma delas é uma empreendedora muito forte, tá? Muito empoderada de verdade, que tem um produto muito bom, que é a Teacher Sally. Ela é professora de inglês. Enfim, eu tô ali... Pra quem me acompanha no meu pessoal, eu não sou influencer, tá? O meu pessoal acabei de abrir, ele era fechado. Mas eu tô ali me esforçando ali no inglês. Ela é uma professora de inglês que ela criou uma plataforma chamada... Criou uma plataforma, não. A plataforma ela criou também, mas ela criou um método chamado método TSA, que é um método de inglês em 15 meses, em 15 níveis, onde você vai aprendendo ali de forma muito descomplicada e, ao contrário da biomedicina, é muito flexível, tá? De você aprender. Então, essa dor de faculdade, de escola de inglês, muitas das vezes, você não tem com a Teacher Sally, com esse método que está passando aí no QR Code. Você consegue assistir da sua casa aulas de até 20 minutos. Então, para mim, que sou empreendedor, eu tenho o podcast para tocar, nós temos a Empúria Brava também, nós temos a produtora, que é a Quatro, que produz esse podcast e produz outros também. Então, tem muita coisa para fazer e eu não consigo ter tempo para priorizar isso agora. Mas com o método dela eu consigo. Então, deixa a indicação para você. Método TSA da Teacher Sally. Tá passando o QR Code, chama ela. Super acessível e você vai tirar esse plano do papel aí do inglês como eu tô tirando. Comecei esse ano, tá? Comecei agora em janeiro. Também quero deixar a indicação para a Buy Corretora, a corretora de seguros da minha irmã, tá? Então é um prazer anunciar minha irmã como parceira do meu programa, que sempre me apoiou, que foi uma mãe para mim quando eu era pequeno. Minha irmã é mais velha do que eu. Então muito obrigado por estarem conosco também. Então você que procura plano de saúde, plano odontológico também, plano de seguro de vida e seguro de carro, vai na Buy Corretora, que tá passando também o QR Code deles. E agora eu quero, para finalizar essa entrevista, eu deixei aqui a cerejinha do bolo e eu queria perguntar para vocês umas coisas mais pessoais. E vou pedir para vocês serem bem dinâmicas, porque essa parte aqui é para a gente fechar e também fazer com que as pessoas que já conhecem mais vocês entenderem um pouco mais de vocês do lado pessoal. Começamos com a Bruna. Bruna, o que mais você gosta de fazer como lazer? Lazer, andar de bike Andar de bike? e ver pôr do sol na praia, assim. Amo ver Caramba. pôr do sol, seja em lugares que tenham, assim, natureza, sabe? Muito É uma bom. coisa que faz muito bem. O que mais te deixa chateada? 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 Perder coisas. Nossa, perder coisa é horrível. Sabe quando você procura uma coisa e você não acha? Eu fico um pouco chateada. E o que mais você acredita que você precisa melhorar? Que eu preciso melhorar? Vamos ver. Eu acho que é ainda mais ousadia. Porque eu percebi que todas as vezes que eu precisei tomar uma decisão e eu tive coragem, vieram boas oportunidades. E às vezes eu penso muito antes de tomar uma decisão. Talvez uma ousadia com mais agilidade, assim. Muito bom, muito bom. Pronto, já fica aí também pra galera que assistiu o programa, alguns insights muito bons da Bruna. Eu sempre gosto de perguntar isso e é diferente, tá? Para outra convidada é diferente. Então, qual é a maior qualidade da doutora Verônica hoje? Bem dinâmica, não pode explicar, porque tem que ser uma coisa para depois você pensar ou pra galera te perguntar. Eu consigo ser... Tô pensando aqui Pode em pensar, algo que... fica tranquilo. Pode pensar, tem tempo de boa. Porque- Só precisa não explicar. Não explicar. Porque Então, depois por isso você que eu tô vai pensar. tentando pensar de uma forma que eu não vai explicar.
mas eu sou solícita. Acho que é isso. Não vou explicar, não é para Sim, explicar, né? Mas assim, as pessoas geralmente que estão do meu lado, eu costumo tentar de alguma forma ajudar. E eu acredito que isso. E qual é a maior dificuldade da doutora Verônica hoje? A maior dificuldade que ela tem? De lidar com algo, com alguma coisa, pode ser? Pode ser uma dificuldade que você tem. Cara, eu guardo muito a questão, assim, da ingratidão, essas coisas assim, me chateiam e eu absorvo aquilo dali por um tempinho, depois sai, mas eu tenho dificuldade de ingerir isso por um tempo. Fica aquela coisa na minha cabeça. Te incomodando. Me incomodando. Ingratidão. Uhum. E o que mais te orgulha em sua trajetória? O que mais me orgulha? Minha história, ela, no geral, eu sinto orgulho dela. No geral. Gente, chegamos aqui ao fim, o programa foi muito bom, assim, foi um prazer conhecer vocês e ter vocês aqui conosco no Impura Pod, na nossa segunda temporada. Agradeço demais a você também que está nos assistindo e, assim, sem palavras para expor minha gratidão por vocês, tá? Muito obrigado por aceitar esse convite e compartilharem a história de vocês aí, que é super de autoridade e, assim, muito inspiradora de verdade. Muito obrigado. Para vocês que estão nos assistindo, não deixem de se inscrever no nosso canal, como eu dei lá o recado no início. E até a próxima.